Vamos então abrir em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, versículos 1 a 3. Êxodo capítulo 7, versos 1 a 3. Assim diz na minha tradução. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui está a foto ilustrativa. Imagine a situação. Moisés chegando diante do Faraó, o homem mais poderoso da terra naquela ocasião, e falando assim: eu tenho uma mensagem para você. Você deve libertar o povo de Israel. E é curioso que este episódio fantástico da Bíblia, essa narrativa, ela me invoca 3 perguntas. Então, decore, nós vamos ter 3 perguntas para responder essa manhã. A primeira pergunta, que eu acho que salta aos olhos de maneira mais gritante. A Bíblia diz que Faraó não deixou o povo ir. Até aí tudo bem. Mas quem foi o responsável disso? Deus. Está assim na Bíblia. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Se foi Deus que endureceu o coração de Faraó, onde está a culpa de Faraó? Faraó é um inocente. Será que realmente nós somos apenas fantoches na mão de Deus? A Bíblia diz bem claro: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Espera aí, aparentemente o texto parece que Deus está brincando conosco. Vai lá, pede a Faraó para deixar o povo ir, mas eu não vou deixar que Faraó permita. Só para eu poder mostrar as minhas maravilhas. Num primeiro momento, esse texto é problemático. Parece que Deus é um brincalhão. Sabe aquelas meninas que às vezes não gostam do rapaz, mas que fazem charminho só para ele ficar perto dela sempre? Será que Deus queria isso? Ele quis criar um teatro só para mostrar o poder dele nas pragas? Como explicar essa difícil passagem, eu endurecerei o coração de Faraó? Segunda pergunta. Isso aconteceu mesmo? É tão estranho essa história de pragas no Egito. Professor, pastor, racionalmente eu posso acreditar que isso aconteceu? Existe base histórica fora da Bíblia para provar que essas 10 pragas caíram no Egito? Se eu for conversar com um professor de Harvard, ou da Yale, ou de qualquer outra universidade americana grande, um intelectual que não aceita a Bíblia, eu posso falar com ele que as pragas aconteceram? Como é que eu posso provar isto? Primeira pergunta, então: como explicar a desconcertante passagem de que Deus endureceu o coração de Faraó? Segunda pergunta: tem base histórica para dizer que essas pragas aconteceram? Terceira pergunta: ainda que eu encontre uma explicação para o endurecimento do coração de Faraó, ainda que eu encontre uma prova histórica de que as pragas aconteceram, eu ainda fico com uma dúvida. Por que Faraó ficou tão teimoso? Raciocine comigo. Se alguém chegar para você e falar assim: eu quero o seu carro para mim, zerinho, você acabou de comprar um carro, a pessoa: eu quero o seu carro. Você, em sã consciência, não vai dar o seu carro para um desconhecido? Claro que não. Mas eu quero o seu carro. Não, não vou dar. Mas suponhamos que esse desconhecido ligue e faça uma chantagem com você. Se você não me der o seu carro, eu estou com o seu filho aqui e vou matá-lo. O que você faz? Você dá o carro, a casa, a roupa do corpo, tudo. É verdade ou não é? Você cede não porque você é bonzinho, não porque você quer dar o carro para um estranho, mas porque ele tem algo contra você. Ora, Deus falava para Faraó através de Moisés: ou você deixa o povo ir, ou eu vou destruir a sua terra. E caiu uma praga e Faraó continuava teimoso. E caía outra e ele continuava teimoso. Pessoal, se ele não quisesse ceder por ser bonzinho, ele deveria ceder pelo menos pela pressão. Concordam comigo? Por que Faraó ficou tão duro? Bom, e de tudo isto, o que nós podemos aprender para o século 21? Deixa eu começar com a primeira pergunta. Por que Deus endureceu o coração de Faraó, pastor? Eu vou explicar para vocês por quê. Existe uma coisa que não é muito bem explanada às vezes pelos teólogos, é um estudo muito novo, que chamam-se as expressões idiomáticas da Bíblia. Você sabe que todas as línguas do mundo têm expressões idiomáticas. É verdade ou não é? Todas as línguas do mundo têm expressões idiomáticas. E quando você vai traduzir uma expressão idiomática, é complicado. É complicado.
Traduza em inglês ao pé da letra algumas frases típicas do português como: ele vai comer aqui na minha mão. Não faz sentido nenhum, faz? Imagina chegar para uma menina que está namorando um rapaz americano e fala com ele assim: você vai ver, você vai comer aqui na minha mão. Ele vai pensar que ela vai trazer comida para ele comer na mão dela. Não faz sentido. Da mesma maneira, não faz sentido você dizer em português que estão chovendo cães e gatos. Alguém vai pensar que está caindo um monte de felino e canino do céu. Não faz sentido isso. Tradução de expressão idiomática é complicado. Você não pode traduzir ao pé da letra. Olha, eu podia passar dando um monte de exemplos aqui. Já pensou se nós levássemos todas as traduções ao pé da letra? Imagine que zoológico não seriam os namoros. A menina chega falando: pai, estou namorando um gato. Ela não namora ser humano. Depois o gato, quando pisa na bola, vira um cachorro. Olha, quando pisa na bola. Imagina ao pé da... Você está passando aperto agora, né? Tenta explicar isso aí de alguma maneira. Pisar na bola é complicado, quer dizer que você pisa e rola? Não tem sentido isso. Aí vira um cachorro. E se ela descobre que ele não gosta de tomar banho, ele é um porco. Para não ficar ruim com os que falam inglês estão aqui, até para nós em português nós temos problemas com o inglês. Uma vez um tradutor de uma dessas revistas aí estava traduzindo um artigo do inglês para o português. Era uma entrevista com Woody Allen. E Woody Allen dizia nessa entrevista que ele, quando está muito cansado, ele gosta de um bath. E ele gosta de tomar um bath pelo menos uma vez por mês. E o tradutor para o português colocou que Woody Allen escreveu que ele, quando está muito estressado, ele toma um banho. E que ele gosta de tomar um banho por mês. E muita gente pensou que o Woody Allen não gostava de tomar banho, porque o tradutor traduziu bath por banho. Não está errado, mas foi isso que ele quis dizer? Ele não falou que eu gosto de tomar um shower por mês. Um bath, um banho de banheira, um negócio de relaxar. Só que como português nós só temos uma palavra para bath e shower, fica complicada essa tradução aí. É verdade ou não é? E vai por aí afora. Então a Bíblia também tem suas expressões idiomáticas. Só que quando o tradutor está traduzindo do inglês, do hebraico para o português ou inglês, é complicado. Querem exemplos de algumas expressões idiomáticas da Bíblia? Cingir os vossos lombos, ou amarrar os rins. Não tem essa expressão na Bíblia? O que significa isso? Quando as pessoas viajavam naquele tempo, eles amarravam aqui na cintura as coisas que eles iam levar. Amarravam um pano na cintura e saíam para viajar a pé. Então, cingir os lombos ou amarrar os rins significa levantar e partir. Há uma série de expressões assim na Bíblia. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Quando você fala na Bíblia, vamos supor que alguém está teimosamente insistindo comigo para fazer algo que eu discordo. Por exemplo, suponhamos que você esteja terrivelmente gripado e insista em tomar um sorvete. E eu falo com um exemplo aqui, como é o seu nome? Fernando. Eu falo com o Fernando: Fernando, não tome sorvete, é ruim para você. E o Fernando insiste: mas eu quero tomar. Eu falo: Fernando, não tome. Não, pastor, eu quero tomar. Quando ele insiste demais e a gente acaba deixando para lá, a gente em português fala assim: então tá bom, vai lá, toma. Não vou falar mais nada. Vai lá, toma. Eu acabo dando uma ordem para ele, é verdade ou não é? Mas só que essa ordem, na verdade, não é uma maneira de consentir com ele, mas apenas dizer que ele me venceu pelo cansaço. Sabem como eu falaria isto em hebraico? Hebraico antigo? Fernando, eu vou fazer você tomar sorvete. Expressão idiomática. Eu vou fazer você tomar sorvete. Não é que eu quero que ele tome. É uma maneira de dizer que ele me venceu pelo cansaço. É só isso. Uma expressão idiomática. Por isso que Deus fala: eu endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, ele vai insistir tanto que eu vou deixar a teimosia dele correr solto. Repito, apenas uma expressão. Causaria muito estranheza num outro idioma eu dizer que estou morto de cansado. Como o morto se cansa? Nós sabemos que isso é apenas uma gíria. Também é uma gíria do hebraico. Expliquei a primeira parte? Claro? Então não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Isso é uma expressão
e idiomática. Como também é complicado quando você fala, quando eu me batizei na igreja. Mas não foi você que se batizou, foi um pastor que batizou você. Mas na nossa expressão idiomática eu falo, quando eu me batizei. Ok. Outro exemplo. Outra pergunta. Qual foi a segunda pergunta que eu fiz? As pragas realmente aconteceram? Nós temos uma evidência arqueológica para isso. Aqui no painel vocês estão vendo a foto de um papiro de Ipúver. Ipúver é o nome de um sacerdote egípcio que escreveu esse papiro. Ele hoje está na Universidade de Leiden, na Holanda. Ele é original, data mais ou menos de 1400 a 1200 a.C., é o período dele. E esse papiro, escrito em hierático, ele traz uma coisa muito interessante. Eu vou traduzir para vocês o conteúdo deles. Ele fala assim: oração de Ipúver, sumo sacerdote, ao deus Horus. O deus Horus é aquele deus em forma de falcão, aquele deus da mitologia egípcia. E ele ora ao deus Horus assim: ó Senhor Deus Horus, o que aconteceu com a terra do Egito? Porque o gado está morrendo no pasto e não há quem o recolha. O Nilo se tornou em sangue. Opa! Gado morrendo no pasto sem que ninguém o recolha. O Nilo se tornando em sangue. O que te lembra? As pragas do Egito. Nossos filhos estão morrendo de uma maneira misteriosa. As trevas cobrem a terra do Egito. E nós nos tornamos reféns dos nossos próprios escravos. O que isso lembra você? As pragas do Egito. Uma testemunha ocular daquilo que aconteceu. Então, das 10 pragas descritas na Bíblia, eu consigo encontrar pelo menos umas 5 ou 6 no papiro de Ipúver. Evidenciando pela arqueologia que fora da Bíblia eu tenho documentos oculares, de testemunhos oculares, que viram aquilo acontecendo. Então, com isso eu respondo à segunda pergunta. Existe prova arqueológica para as pragas? Existe. Tanto é que acontece uma coisa, sabe? Às vezes, alguns céticos ficam igual passarinho. Você dá tiro num galho e ele pula para o outro. Uma revista chamada Super Interessante lançou um artigo uma vez que a arqueologia não confirmava a Bíblia. Eu recebi um e-mail, eu estava numa expedição arqueológica na Espanha. Eu estava escavando no norte da Espanha, uma cidade romana chamada Clunia. E um colega mandou o artigo da Super Interessante para mim lá. A gente respondeu ao artigo mostrando uma série de erros que eles cometem lá no artigo. Eles não publicaram isso, evidentemente. Mas a resposta que eu dei saiu na revista Adventista. E não sei como foi parar nas mãos de um jornalista da revista Terra. A revista Terra, então, para responder a Super Interessante, foi ao NASP e fez uma matéria com a gente sobre o Museu de Arqueologia do NASP e fez um artigo de 12 páginas de capa, mostrando que a arqueologia confirma a Bíblia. E um dos argumentos que eu usei lá foi o papiro de Ipúver. Mas é interessante que pouco tempo depois, a Super Interessante lançou um outro artigo dizendo que eles até admitiam que as pragas tinham ocorrido. Antes diz que as pragas eram lenda. Depois admitiram que ocorreram, mas que não passavam de fenômenos naturais. Não tinha nada a ver com Deus. Bom, agora falta a terceira pergunta e a mais que vai tomar a maior parte do tempo. Por que Faraó ficou tão teimoso? Caiu uma praga e ele insistia em ficar teimoso. E outra praga e ele insistia. Por quê? Talvez a resposta estaria no mágico e fascinante mundo das múmias. Vocês sabem que quando você estuda o mundo das múmias no Egito, você descobre muita coisa interessante sobre a vida dos faraós. E eu vou mostrar a vocês uma técnica que é usada hoje para estudar as múmias, que é através do raio-x ou da tomografia computadorizada. Para analisar uma múmia antiga, você sabe qual é o risco de estragar a múmia. Então eles colocam a múmia dentro de uma máquina de tomografia computadorizada e ali ele pode fazer toda a análise da múmia. Esta é uma múmia egípcia, do período da 13ª dinastia, sendo analisada numa máquina de tomografia computadorizada. A vantagem disso é que a técnica não precisa ficar falando com a múmia, olha, não engula, prenda a respiração, respire com calma, não tem jeito de errar. Aqui está já o crânio da múmia sendo passado e coisas fascinantes são descobertas quando se faz todo o raio-x. Você tem, por exemplo, como descobrir a causa mortis daquela múmia, se era do sexo masculino ou feminino, a idade aproximada da época em que a múmia faleceu, em que a pessoa faleceu e virou múmia.
Uma coisa curiosa. Puxa vida, por isso que eu aprendi com o professor de oratório quando eu fiz teologia. Se você errar, não corrija. Se eu não tivesse corrigido, ninguém teria percebido, né? Tá certo, viu? Você sabe de um pastor que uma vez ele cometeu um erro sério sobre isso, viu? E ele não corrigiu. Eu devia ter aprendido com ele. Ele estava pregando na igreja muito empolgado, como eu estou pregando aqui, e ele começou a falar sobre aquele milagre de Jesus transformando a vida de Zaqueu. Só que ele confundiu lá na hora, e ao invés de falar Zaqueu, ele falava Nicodemos. E como está acontecendo aqui de manhã, a plataforma não estava perto assim. E ele falou, irmãos, Jesus chegou um dia numa cidade chamada Jericó, onde havia um homem baixinho chamado Nicodemos. Quem sabe você é um Nicodemos da vida? E os irmãos assim, aflitos, e alguém estava perto, assim como o senhor aqui está me olhando, tentando mandar um recado para o pastor que não era Nicodemos, era Zaqueu. Então, irmãos, chegou e Nicodemos subiu ao alto de uma árvore, e Jesus ali no meio da multidão, e Nicodemos, e o pessoal aflito, e um mandava bilhete, um fazia sinal, mandou uma criancinha falar, até que o pastor trocou olhos com o ancião assim, e o pastor falou, então Nicodemos estava em cima da árvore, é Zaqueu. E ele, sem perder o rebolado, falou, e Jesus então olhou para a árvore, olhou nos olhos de Nicodemos e falou, Nicodemos, desce desse lugar que ele pertence a Zaqueu. Eu deveria ter feito isso, viu? Vamos deixar o Nicodemos e o Zaqueu em cima da árvore lá discutindo quem fica, e vamos voltar para o mundo das múmias. Você vai observar que a múmia realmente é um cabeça oca, outra expressão idiomática. Não há cérebro nas múmias. Eu vou falar algo para você lembrar na hora do almoço. O cérebro era retirado pelo nariz. Eles colocavam dentro da múmia uma espécie de um arpão, como se fosse um arpão de matar baleia, só que pequenininho, e passava aqui, ele amassava o cérebro e ia tirando os pedaços do cérebro pelo nariz. Fiquem tranquilos, não doía. E havia outras peculiaridades também. Mas uma coisa me chama a atenção. Antes de eu falar o que me chama a atenção, lembre, nós estamos procurando entender por que Faraó ficou tão teimoso. E já que eu falei em expressões idiomáticas no início, a teimosia de Faraó é descrita como um coração duro. Não é assim que diz a Bíblia? E endureceu o coração de Faraó. No hebraico, é como se o coração de Faraó ficasse de pedra. Por que a Bíblia descreve a teimosia de Faraó como um coração de pedra? Talvez a resposta esteja aí. Estão vendo aqui o raio-x da múmia? Estão vendo onde está assinalado aqui? Esse seria o lugar do coração. Aqui estão os braços da múmia. Aqui seria o lugar do coração. Só que também não tem o coração, porque eles tiram todas as vísceras. No lugar do coração, bem, o coração deveria estar ali, mas não está. No lugar do coração, você tem um objeto branco aqui redondo. Estão percebendo? O que seria esse objeto branco que está no lugar do coração? Branco segundo a foto aqui. É esse objeto, ampliando é esse objeto. Mas o que seria esse objeto? Bom, eu tenho uma cópia dele aqui que eu trouxe do Egito. É um escaravelho ou um besouro de pedra. Espera aí. O que estaria um besouro de pedra como este fazendo dentro da múmia, no lugar do coração? Um besouro de pedra. Estão percebendo? Por que os faraós colocavam um besouro de pedra, um escaravelho de pedra, no lugar do coração? Eu tenho aqui uma foto, o que eu tenho na mão está pequenininho para vocês verem, eu tenho a foto de alguns, olha aí, um deles. Por que isso? Vocês sabem que o besouro, ou escaravelho, ele tinha um papel muito importante no Egito, na mitologia dos egípcios, que no mundo dos mortos, aquilo ali protegia, era um amuleto de proteção. Alguns egípcios usavam um pendurado no pescoço, outros traziam uns pequenininhos. Quem viaja ao Egito, eles vendem sempre isso de miniatura. E aqui embaixo existem, geralmente, inscrições hieroglíficas de proteção à pessoa. Mas eu volto à minha pergunta. O que estaria fazendo um besouro de pedra dentro da múmia, no lugar do coração? Havia vários modelos. Havia alguns, aqui embaixo, alguns com até o símbolo da deusa de Osíris, o deus Osíris. E alguns até de ouro foram encontrados, de metal. Mas sempre eram chamados de besouros de pedra. A resposta talvez estaria na forma como eles interpretavam o juízo final. Aqui está o deus Anubis.
o deus Anubis, em forma de um chacal. O deus Anubis, segundo o livro dos mortos do Egito, está aqui retirando o coração de uma múmia para levá-lo ao mundo dos mortos. Por que o deus Anubis está aqui preparando essa múmia para o mundo dos mortos? Antes de continuar, deixe-me dizer apenas uma coisa para vocês. Se há algum visitante em nosso meio, deixe-me esclarecer que o que eu vou dizer daqui por diante é doutrina egípcia. Os egípcios acreditavam que depois de morto você tinha uma vida pós-túmulo, como eu vou descrever agora. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que as pessoas, depois da morte, elas vão para a sepultura e têm uma espécie de sono até a segunda vinda de Cristo, quando haverá a ressurreição. Esta era a crença da igreja primitiva. Não é à toa que a palavra cemitério vem do grego coemiterium e significa dormitório. Quem deu o nome de cemitério para o lugar dos mortos foram os cristãos. E por que os cristãos chamavam o lugar dos mortos de dormitório, ou coemiterium, ou cemitério? Porque eles acreditavam que os mortos dormem no Senhor até a segunda vinda de Cristo. E ainda bem que a gente acredita nisso, né? Tem uma história curiosa de um que uma vez, ele trabalhava num lugar e tinha que pegar o ônibus do outro lado do cemitério. Ele tinha que ele tinha que passar por lá de fora do cemitério. Só que um belo dia ele demorou demais no serviço, estava de noite, e ele iria perder o último ônibus para casa. Qual a única alternativa? Mesmo de noite, passar por dentro do cemitério. Tudo bem, não tem problema, ele não tinha medo de nada. Ele sabia, pela Bíblia, que os mortos, quando morrem, estão de fato mortos. Que eu tenho que ter medo é dos vivos. Ele aprendeu isso na Bíblia, então ele foi tranquilo. Só que havia uma cova aberta. E ele não viu. E, tchubum, caiu lá dentro. Imagina a situação daquele sujeito caindo lá. Ele tentou sair, mas era muito alto. Mas não tem problema, ele conhecia a Bíblia. Ele sabia que eu não tenho que ter medo de assombração, fantasma, porque os mortos, segundo a Bíblia, dormem no Senhor. Então ele ficou tranquilo, ele falou, eu vou sentar aqui atrás, amanhã, quando o dia amanhecer, vem o coveiro, algum zelador aqui, eu peço ajuda, ele me tira daqui. Tudo bem? Tranquilo, né? Só que nesse meio tempo ele escuta passos. Não, mas fiquem tranquilos, ele sabia que não era alma penada, porque ele sabe que a Bíblia diz que isso não existe. Ele pensou, é alguém que também está apressado para pegar o último ônibus. E esse segundo também caiu dentro da cova. Caiu, mas ele caiu de tal maneira que ele não viu o primeiro sentado lá no fundo. E ele estava tentando sair de todo jeito, e o outro lá do fundo falou assim, você jamais sairá daqui. Para quê? Esse camarada chegou em casa a pé. Bom, nesse caso específico, acreditar numa coisa errada até ajudou, né? Mas não é sempre assim na vida, não. Segundo a Bíblia, os mortos estão dormindo no Senhor até a segunda vinda de Jesus. Mais detalhes sobre esse assunto, peça a um adventista para abrir a Bíblia e explicar para você, tá bom? Mas os egípcios acreditavam que não, que os mortos iriam, Anubis, o deus chacal, levaria o morto imediatamente após a morte para ser julgado em frente a Osíris. Então, os sacerdotes, preocupados em que a pessoa chegasse bem lá, preparavam muito o corpo para a eternidade. Aqui está a maneira como eles preparavam uma múmia. A pessoa morria, eles faziam todo um ritual. Depois desse ritual, eles lavavam o corpo da pessoa. Lavavam detalhe por detalhe. Pegavam uma escova e limpavam unha por unha da pessoa. Depois que eles lavavam a pessoa, passavam perfume, eles abriam aqui e tiravam as vísceras. Estão vendo aqui a marca da cicatriz aqui da operação? Tiravam as vísceras. Depois que eles tiravam as vísceras, eles davam outro banho na pessoa e mergulhavam a pessoa numa banheira de sal durante 45 dias. Então o corpo ficava 45 dias ali para que o sal drenasse todo o líquido do corpo. 45 dias depois, o corpo estava igual o maracujá de gaveta. Né? Que é uma coisinha assim, né? Imagina se rir, trinca. Depois, então, desses 45 dias, eles passavam no corpo óleo, vinho e mel para que a pele não trincasse. Aí começava o período de passar as faixas, as bandagens. Isso durava mais ou menos 15 dias.
Que ele passava uma bandagem, passava resina, passava outra, passava resina, tinha um culto. Então, para um processo de mumificação, eram mais de 2 meses. Agora, na hora que eles estavam passando a bandagem, havia uma coisa curiosa. Eles já haviam, olha aqui os dedos, porque o dedo de um morto geralmente tende a... Então, para poder o dedo ficar reto, eles colocavam estas dedeiras aqui nas mãos e nos pés. Agora, quando o corpo já estava todo mumificado, havia uma coisa prévia que eles haviam feito. Eles haviam retirado o coração do defunto e colocado no lugar o escaravelho de pedra, como esse aqui. Por que, pastor? Vamos ver a resposta? Aqui está uma página do Livro dos Mortos do Egito. A crença deles acreditava então que Anubis lembra que eu falei do deus Anubis? Levava a alma do defunto para ser apresentado diante do julgamento de Osíris. Só que para ser levado para o céu para Osíris, o deus Tot, que está aqui, fazia o peso do coração da pessoa diante da deusa Maat. Quem era a deusa Maat? Era a deusa da justiça. E o símbolo da deusa Maat era uma pena. Uma pena como essa. A deusa Maat tinha uma pena na sua cabeça. Ela tirava a pena. E a pena da deusa Maat, a deusa da justiça, era que determinava a sentença da pessoa de condenação ou de salvação. Você me ajuda um pouquinho aqui, Fernando? Não é nada difícil, não. Por gentileza, vem aqui. A deusa Maat entregava a pena dela para o deus Tot. O deus Tot colocava a pena num dos pratos da balança. Olha aqui o deus Anubis fiscalizando tudo. Olha lá, olha. Esse aqui que está embaixo é o deus Amzuti, o deus crocodilo. O crocodilo no egípcio era símbolo de alguém, do deus dos infernos. Ele ficava esperando a alma ser condenada para ele levar para os infernos. O crocodilo era o símbolo máximo do demônio. Por isso que tinha uma expressão no Egito. Olha, eu vou dar um exemplo de uma expressão idiomática, que eu acho que tem em inglês. Essa expressão existe em inglês. Eles acreditavam que o crocodilo, no Nilo, ficava imitando o som de uma criança chorando. E as pessoas viam uma criança, uma donzela chorando, e iam acudir. E não era criança nem donzela, era um crocodilo. E ele devorava a pessoa. E ele enganava a pessoa como se estivesse imitando o choro de uma criança. Daí saiu uma expressão em egípcio, e que nós temos em português e em inglês. Lágrimas de crocodilo. Para se referir a uma pessoa falsa. Vem daí a expressão, de onde vem a expressão lágrimas de crocodilo. Continuando. Agora, no outro prato da balança, atenção que aqui vem um segredo. No outro lado da balança, deviam se colocar o coração da pessoa. E eles iam pesar o coração da pessoa. Então, o coração era colocado desse lado e a pena do outro. Segredo egípcio para vocês. O coração não podia pesar mais do que a pena da deusa Maat. Porque se o coração pesasse mais do que a pena da deusa Maat, você estava condenado. O deus Amzut, o crocodilo, ia devorar você. Agora fiquem tranquilos. O que fazia o coração pesar mais não era o material do que ele era feito, mas a capacidade que o coração tem de dizer a verdade. O coração, segundo os egípcios, era uma caixa preta da minha vida. Compreendem? Tudo que você fez de errado, o coração guardou. E o coração denuncia nesse dia. Então o deus Tot coloca o coração aqui, a pena aqui, e começa a fazer perguntas para a alma. Você já roubou? Não. Se a pessoa tivesse roubado e estava mentindo, o que acontecia? O coração roubou sim, pesava. Você já mentiu para alguém? Mentiu sim, e pesava. Então o coração era sincero e denunciava os pecados. Mas, pessoal, muito antes do jeitinho brasileiro, havia o jeitinho egípcio. Os faraós descobriram, segundo a crença deles, que se no lugar do coração dele houvesse um coração de pedra, e o escaravelho nesse livro é chamado de coração de pedra, ele enganaria o deus Tot. Como? Ao invés de Tot
Tot e Anubis. Ao invés de tirarem um coração de verdade, eles tirariam um coração de pedra. A forma de escaravelho e os escritos hieroglifos aqui garantiriam o engano do Deus. Ele tiraria o coração de pedra sem saber que era de pedra e colocaria no prato da balança. Lembrem, o que fazia o coração pesar mais não era o material do que ele era feito, mas a capacidade dele de dizer a verdade. Então colocava o coração aqui, a pena da deusa Maat aqui, e começava o interrogatório. Você já mentiu? Podia ser o Pinóquio. Ele dizia não, e o coração ia ficar paradinho. Você já fez isso de errado? Não, e o coração ia continuar paradinho. Por quê? Obrigado, viu, Fernando? Porque o coração de pedra não diz a verdade. Noutras palavras, ter um coração de pedra na cultura egípcia significava 2 pontos. Ter a certeza de que nada vai me acontecer no juízo final, porque o meu coração de pedra não permitirá que eu seja condenado. Ele enganará a Deus. Isto me explica então por que Faraó, mesmo com as pragas caindo, não fez nada. Como rei, ele tinha obrigação de liberar o povo de Israel para proteger o povo do Egito que estava sofrendo, mas ele não fazia nada. As pragas caíam e ele continuava tranquilo como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Os sacerdotes já haviam preparado o seu coração de pedra, estava guardado num canto do templo lá. E quando ele morresse e fosse transformado em múmia, o coração de pedra seria colocado dentro dele e ele escaparia do juízo final, porque o seu coração de pedra era o passaporte garantido para o céu, independente dos pecados e do estilo de vida que ele levasse aqui na terra. Agora eu não posso, com isso eu respondi a terceira pergunta, né? Mas eu não posso concluir esse sermão sem fazer uma aplicação para hoje. Cuidado com a síndrome de Faraó. A certeza de que nada vai acontecer com você. Olha para mim aqui e aprenda uma coisa. Tem gente que acha que a desgraça só vai acontecer na casa do vizinho. Que nada vai acontecer com ele. Cuidado com a síndrome de Faraó. As pragas do Egito foram históricas e foram literais. Foram ou não foram? Acabei de mostrar uma prova. Agora o Apocalipse fala de outras pragas, 7 dessa vez, que haveriam de cair sobre a terra, certo ou errado? E estas pragas do Apocalipse, capítulo 16, são de natureza semelhante às que caíram no Egito. São pragas literais. Como adventistas do 7º dia, nós ensinamos que essas pragas cairão depois do fechamento da porta da graça. Mas eu quero contar uma novidade para vocês. O livro Eventos Finais, de Ellen White, traz uma coisa que me deixou assustado. Ela diz o seguinte: embora as pragas vão cair realmente depois do fechamento da porta da graça, gotas dessas pragas têm caído hoje, antes do fechamento da porta da graça, para servir de sinal daquilo que aguarda o povo da terra. Opa! Gotas das pragas já estão caindo hoje? Sim. Então onde estão? Muito simples. Uma das pragas diz que os rios se tornarão como? Em sangue. Mas tem um detalhe na Bíblia que às vezes não nos chama atenção. Os rios e fontes d'água. Vamos abrir Apocalipse 16? Apocalipse, capítulo 16, versículo 3, por exemplo. Derramou, Apocalipse 16, verso 3. Derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça sobre os rios e fontes d'águas, e também se tornaram em sangue. Curioso, os rios e fontes d'água se tornarão em sangue e o mar também. Mas, será que seriam vermelhos? Tem um detalhe aqui que me chama a atenção. Sangue como de quê? De quê? Como é um sangue de um morto? É vermelho? É escuro? É fétido? É quase coagulado? Como é que estão hoje as águas poluídas de muitos cantos do mundo? Inclusive o nosso querido Brasil. Quem mora em São Paulo conhece o Tietê. Como estão as águas do Tietê? Como está a Lagoa Rodrigo de Freitas lá no Rio, que apesar de ter um nome tão bonito como esse, está terrivelmente poluída. Como estão? Escuro, fétidos, quase coagulados. Não parecem sangue de morto? Parece ou não parece?
O sol, aqui diz também, o quarto derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Olha como é que a camada de ozônio está sendo destruída hoje, e o sol realmente está se tornando cada vez mais nocivo. Ou seja, gotas das pragas já estão caindo em nosso meio. Não são as pragas ainda, são gotas delas, misturadas ainda com misericórdia. E muitos de nós estamos como Faraó. Estamos vendo lá na CNN todos os dias as gotas das pragas caindo e nós estamos tranquilos. Por quê? Porque agimos como se tivéssemos um coração de pedra. Independente do estilo de vida que eu levar, pastor, Deus vai dar um jeitinho. Deixa-me dizer uma coisa para você, somente você que é jovem. Às vezes a gente conversa com alguns pais, ficam naquele desespero. Ah, pastor, o que eu faço para meu filho ir para a igreja, minha filha ir para a igreja? Ah, pastor, conversa com meu filho. Pessoal, desculpa, eu sou um pouco franco, sabe? Uma vez uma menina chegou para mim, ah, pastor, eu tenho um monte de coisa que eu sei que é errada, mas eu gosto, o que vai acontecer comigo? Eu falei, você vai para o inferno. Não, eu não vou dar a resposta errada, é isso, se eu tivesse outra resposta eu daria. Eu não gosto de enrolação, ou é ou não é. Concordam comigo? Então cuidado com a síndrome de Faraó. Deus ama mais você do que o seu pai e sua mãe, tenho certeza. Deus está mais ansioso em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas Deus não vai ficar apagando o fogo dos seus erros. Às vezes alguns pensam que Deus vai ser como o pai e a mãe dele. Quando estiver lá no juízo final, Deus, não, mas eu não posso deixar que o fulano vá para o lago de fogo. Tadinho, ele é tão bonitinho. Ah, eu vou dar um jeito, vem para o céu, vem cá, sai daí, vem para cá. Como às vezes os nossos pais fazem, né? Você apronta o seu pai, de novo. Amanhã você não faz isso, e a gente apronta de novo, o pai vai lá, de novo. E a gente fica, às vezes, quase refém de alguns jovens. O que a igreja faz para você vir para cá? O que você pode fazer pela igreja aqui? A igreja não é um show. Você tem que vir por Jesus. Por Jesus. Não é ficar só refém. O que eu faço para você aceitar? Deus não vai aceitar chantagem emocional de ninguém, nem sua. Que às vezes você joga com o seu pai chantagem emocional. Ó, pai, se você não me der isso, eu vou sair da igreja. Se você falar isso com Deus, meu filho, você está perdido. Deus te ama mais do que seu pai. Mas Deus não aceita chantagem emocional. Coração de pedra, garantia de que nada vai te acontecer no juízo. Hoje, Hebreus 3, verso 15. Se ouvires a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Cuidado com a síndrome de Faraó. As pragas caíam e Faraó não fazia nada, confiado nisso aqui. De novo, gotas das pragas estão caindo e muita gente está tranquilo porque acha que no dia do juízo ele vai conseguir enganar a Deus. Posso terminar contando uma última ilustração? Uma vez um vendedor de livros, batendo de porta em porta, viu uma placa. Cuidado, cachorro bravo. Eu entendo de cachorro. Ele abriu o portão, era uma casa lá no fundo. Ele passou e começou. E de novo uma segunda placa. Cuidado, cachorro bravo. Ainda tinha a foto do cachorro com aquela tarja vermelha assim, sabe? De novo ele, eu entendo de cachorro. Meus irmãos, depois que ele deu uns 4 ou 5 passos a seguir essa segunda placa, vieram de uma vez correndo lá 2 pitbulls. Os cachorros não corriam, eles voavam, igual aquele animal de Daniel, que a pata não pegava no chão. E para complicar, ele viu os pitbulls e atrás ainda tinha um vira-lata, daquele tonentinho assim, ó. Sabe? Esse camarada largou pasta para um lado, livro para o outro, correu, e na primeira árvore que ele viu no meio do quintal, ele subiu. E havia um monte de coroa de Cristo, aquela coisa cheia de espinho. Ele rasgou todo, machucou, mas subiu e ficou desesperado, todo machucado lá em cima. E lá em cima da árvore ele viu uma terceira placa que dizia: seu tolo, você foi avisado lá embaixo. Num tom de descontração, é assim que eu termino essa mensagem. Eu e você não somos tolos. E nós estamos sendo avisados aqui embaixo. Então, pessoal, às vezes a gente faz você rir, faz você refletir. Pense nisso. Nessa semana nós queremos discutir um pouco sobre isso. Não endureça o seu coração. Não se deixe contaminar pela síndrome de Faraó. Jesus está voltando. E eu gostaria de ter você aqui amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o Evangelho em Orion. Ellen White tem um texto muito interessante que ela fala da volta de Jesus através de Orion. E muita coisa foi falada, muita especulação, coisa não científica. Fiquem tranquilos, o professor que fala é um acadêmico. Não vou ficar tirando coisinha de revista Veja, super interessante não. Material indexado, coisa de físicos. E a arqueologia também. O que a arqueologia tem a ver com Orion
e a volta de Jesus e a astronomia amanhã. Nós vamos falar sobre a constelação de Órion. Então você não pode perder. Traga o seu amigo e, em nome de Jesus, não deixe ser enganado por um coração de pedra. Que Deus abençoe sua vida. Amém?